Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do nosso Plano Talks, ao lado aqui de Pedro Moraes, trazendo um pouco do cotidiano da nossa cidade. Hoje com um bate-papo especial com um jornalista, eu digo sempre, multimídia, defensor público, um cidadão de várias habilidades, de uma história nessa cidade. Está completando aí 35 anos de colunismo social, um colunismo que promove a nossa cidade, um colunismo íntegro, um colunismo de resultado. Gerardo Rabelo, é uma satisfação ter você aqui conosco, comigo e Pedro, né? Gerardo que também, quando eu digo das múltiplas habilidades, ele faz a parte de assessoria de comunicação, que a gente sabe, a gente vai conversar sobre isso, da importância que tem esse tipo de trabalho hoje, inclusive para o mundo empresarial, a promoção de eventos, e é um cara capitaneador de relacionamentos, além de ser pai do nosso amigo, que desponta aí de forma também muito bacana no mercado de network, de relacionamentos, unindo pessoas, que é o nosso Gerinha. Que então, inclusive está na lista para vir aqui também, viu, Gerinha? Muito bem. Seja bem-vindo, Gerardo. É uma satisfação você aqui conosco, tá? Glauco, Pedro, o agradecimento é meu, porque é a oportunidade de falar, de estar sempre transmitindo, de estar sempre colocando em vitrine ações que nós realizamos, que nós abraçamos, com muito afinco, né? É muito bom. É meio que assim uma espécie de bombril, né? 1001 utilidades, a gente entendeu isso lá atrás, que não dava para fazer e ter a posição apenas de, por exemplo, colunista. Não dava para sobreviver e trazer dignidade para dentro de casa com uma atividade só. Então foi aí que eu abri horizontes e procurei sempre realizar algo que estivesse paralelo. Por exemplo, jornalista, eu disse, vou fazer assessoria de imprensa. Aí criei uma empresa de assessoria de imprensa. Aí, como fui nomeado advogado do Estado e depois me tornei defensor público, aí fui trabalhar exatamente conhecendo, né, os problemas do cidadão para poder ter um embasamento de realidade naquilo que a gente escreve. Deu certo. Convivência com política, né? À distância, sempre tendo opinião, sempre sem se deixar envolver por bandeiras nem partidos, o que é muito difícil na nossa terra, né? Pelo fato de você elogiar um, está até contra mim, né? Se não for a pessoa envolvida. E aí eu procurei, dentro do que eu imaginava que era o bom caminho, onde eu via que tinha a ver com o que eu desenvolvia, porque eu entendi desde o início que a coluna social não podia se restringir apenas à vida festiva das pessoas, vamos dizer assim, dos abonados. A gente tinha todo um entorno que faz com que essas pessoas tenham uma vida diferenciada. E aí, como tirar partido disso e como trazer isso para quem não tem as oportunidades? Informando, falando com um certo conhecimento, transitando em áreas que não tinha nada a ver. Imagine aí, eu toda hora transitando no universo dos artistas plásticos da cidade. Você poderia ter só a referência, né? E conversando com um crítico, ele dizer fulano, beltrano, cicrano, e você ficar ali com um ponto... Não, mas eu ia lá nos ateliês, eu olhava, eu conversava, curioso. Se aprofundava. O casarão lá da Duque de Caxias. Pronto, foi outra viagem muito grande, né? Eu querendo ampliar as minhas atividades, disse eu preciso fazer mais alguma coisa. E João Pessoa estava numa vibe maravilhosa de realizar festas, né? Do comendador, né? Do conselheiro. Do conselheiro. Aí ele lá do conselheiro. Ele foi comendador também, mas ficou sendo mesmo conhecido como conselheiro Antônio José Henriques. E com isso, eu disse assim, tenho que fazer alguma coisa, vou ter uma casa de recepções. Aí eu fui visitar essa casa, a convite de Eduardo Ribeiro Coutinho, industrial Eduardo Ribeiro Coutinho, disse, rapaz, eu quero essa casa para fazer uma restauração aqui. Aí fui fazer restauração, imagina aí a maluquice, limpa. Aí fui me informando e fui fazendo, eu mesmo fui fazendo. Eu contratava as pessoas, ficava ali e eu também era lavando, o povo mudou de profissão, era lavando as portas assim, ajeitando, tal, e fiz e administrei. Então, teve um ponto de partida muito forte que eu aprendi com minha mãe, que ela, numa época muito difícil da vida, as pessoas chegavam na porta dela, papai viajando, ele era vendedor de remédios, isso faz tempo já,
E ela, uma moça bem nascida, que tinha estudado no Colégio das Neves, que era o melhor colégio daqui, que as moças saíam de lá com inúmeras habilidades, e ela precisando dar de comer aos filhos, porque o dinheiro que o marido tinha deixado já tinha acabado. As pessoas chegavam na porta da casa e diziam: Adila, você costura? Descosturo. Aí fazia uma roupa, fez vestido de casamento, só para simplificar a história, não era um vestidinho. Você pinta? Pinto. Aí pintou muitas telas a óleo, que depois ela vendia, e depois teve uma época de Dia das Mães, eu já adulto, resgatei, fui na casa das pessoas, fui comprando e fiz uma surpresa a ela, tem uma parede imensa dentro de casa e tudo bacana, e foi uma emoção também. Quantas telas na época esse trabalho? Eu resgatei ainda umas 15 telas, né? Pequenininhas, grandes, e teve gente que rejeitou, né? Não quis fazer. Não, eu disse, eu não posso tirar essa tela daqui, uma tela grande, que eu fiquei doido por ela. Não posso, porque isso aqui é uma referência na casa dos meus filhos, meus netos chegam aqui, adoram tal. Eu achei bom ela dizer isso, mas eu queria era a tela, né? Eu propondo trocar por qualquer artista daqui e tal. Então, eu sempre fui muito versátil para essas coisas. Tive uma certa habilidade, tinha uma postura meio de embaixador, né? Procurando não criar arestas, sempre sorrindo. Meio Gerinha, né? Gerinha é a versão Gerardo do novo milênio, né? Ele é muito habilidoso, muito mais do que eu na idade dele. Até porque, Gerardo, para que criarmos arestas se não vai contribuir com nada? Pois é. E eu entrei, só para você ter ideia, Glauco, numa época em que o profissional que fazia coluna social mais próximo de mim tinha 10 anos a mais. Então era uma década de diferença. Os outros eram bem mais velhos. Eu não podia chegar como, vamos dizer assim, o novo, criando confusão, não, porque eu já era a confusão, eu já era um novo, eu era quem tinha longevidade para frente, para perpetuar, e fui muito festejado. Eu tive sorte demais, demais. Entendo até que ninguém tem sorte só e dá certo, não. Precisa ter habilidade, competência. Eu tive competência, porque eu me dediquei a isso, né? Eu era solteiro, né? E tinha toda a disponibilidade do mundo, portas abertas, boa procedência, bons conhecimentos. Tinha estudado a minha vida inteira em Recife, porque meu pai foi um grande executivo de bebidas e foi transferido para Recife, e a gente estudou nos melhores colégios. Eu estudei no Colégio Santa Maria, que é uma referência até hoje, como o grande colégio de Pernambuco, né? E cheguei aqui cheio de vontades, de visões, olhando para o futuro e querendo construir história. Mas sabia que não poderia errar? Certamente porque a gente vem de uma geração que as pessoas, embora fosse pequeno, ninguém perdoava o erro do outro, não, né? E eu procurei ter essa postura muito correta sempre, muito respeitadora. E as pessoas até se espantavam na hora que eu tinha um posicionamento mais forte na coluna, um tom crítico, com certo humor, um humor meio ácido às vezes, porque a gente sabe, né, nem tudo que a gente fala na vida política, por exemplo, é o que se está pensando ou se está sentindo. Né? Ali é o que se pode dizer. Né? Há os bastidores, né? Isso. É mais ou menos como hoje. A gente não pode falar, não é tudo não. Eu não posso falar que fulano é negro, porque senão eu vou ser preso. Né? Eles começam, eu digo, os movimentos, né, das minorias que foram tão massacradas. Tal. Então, há uma cobrança de posturas. Aliás, hoje na Band News FM Manaíra eu fiz um comentário sobre isso, bem genérico, né, do não deixar para lá e não deixar para depois. Porque deixar para depois você termina não fazendo a oportunidade de fazer naquela hora, e deixar para depois perde o pique ali da história e não vai. E deixar para lá é você subestimar algo que perturbou alguém, que feriu alguém, que contrariou alguém, e não resolvendo a situação, você vai deixar um monstro criar, ficar grande, e daqui a pouco é algo incontornável. Exatamente. Eu fui vítima algumas vezes de deixar para lá e não para depois, porque hoje você falar comigo, na mesma hora eu respondo. Você ainda há pouco disse, estamos lhe esperando, daqui a pouco eu chego. Não tem erro, eu procuro resolver logo, porque senão eu não resolvo, eu esqueço.
porque tem tanta coisa chegando ao mesmo tempo, né? E o WhatsApp, as mensagens instantâneas, ela tem uma condição de lhe pré-julgar, né? Isso. De lhe pré-julgar. Se você não responder rápido, às vezes a pessoa não compreende que ali você No caminho para cá, um amigo querido, Dr. Herbert, que você me falou agora, ligou, disse, eu liguei para você, você não atendeu. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu dou resposta na mesma hora. O senhor não ligou para o meu telefone. Deve ter sido aquele dedo de velho, até eu, que toca numa tecla que imediatamente faz a ligação e você diz, não liguei não, foi porque eu toquei aqui num lugar errado. Você não já ouviu isso? Já. Pronto. Então é por aí. Eu procurei, dentro desses 35 anos de jornalismo, atuar em todas as frentes. Era convidado, eu não tinha medo de assumir, não. Se eu vou... Fui convidado de saída, depois que saí do Jornal Norte. Aliás, eu saí do Jornal Norte por conta Você iniciou no Norte. Foi, como auxiliar de Abelardo Jurema. Ele teve visão, me viu fazendo festas na cidade. Como eu disse, são 10 anos de diferença. Ele vai ficar com ódio de eu ter falado isso agora, que a gente brinca muito. Eu fazendo festas no jornal, na boate do Elite, que era uma boate que tinha ali no início da João Maurício, né, em Manaíra. Aí eu fiz 3 festas a convite, 3 sextas-feiras seguidas. Foi um sucesso enorme. A Abelardo já fazia coluna no Jornal Norte, era a maior coluna, a mais prestigiada do estado. E aí ele viu em mim a oportunidade de trazer a juventude para a coluna dele, que ele transitava mais com as pessoas mais velhas. Bom, eu fui. Trabalhei 2 anos e meio no Jornal Norte sem ganhar um tostão, porque Marconi Góes não me contratava, né? Ele não queria, ele queria que eu... ficasse lá do jeito que estava mesmo, e eu entendi naquela hora que aquele era um momento de aprendizado. Sim. O pagamento era o aprendizado. No maior jornal do estado, trabalhando na coluna mais disputada, convivendo com as pessoas e recebendo, vamos dizer assim, euforia de convites dessas pessoas. Trabalhei 2 anos e meio. Quando eu fui contratado, eu pedi para sair porque aconteceu simultaneamente 3 convites. Para a revista Carta, dirigida por Josélio Gondim, que era uma revista política da maior influência aqui, fortíssima. Eu lembro Eu participei, primeiro, escondido, de Marconi Góes, que ia Abelardo, como titular de uma coluna que não tinha meu nome, era Gente. Aí, com 4 edições, descobriram que era eu. Aí eu fui, ele disse, se está fazendo, você tem que assinar. Aí mudou para Gerardo. Depois disso, pode deixar, aqui tá legal, pode deixar. Então, aí depois disso, eu saí, aliás, ao mesmo tempo, aí eu recebi convite para ir para o jornal O Momento, que estava saindo de semanário para diário. Ô Gerardo, o Momento que tinha participação de Mariano, não era? Que Mariano? Mariano Estima. Não, Mariano Estima foi um pseudônimo que Marconi encontrou. E Marden? Não. Era Marden Góes? Não, era Raquel Góes. Era filha de Marconi. Ele encontrou para ela assumir a coluna, que Abelardo saiu. Sim. Foi provocada, inclusive, por mim. Chamei Abelardo para ir para o Correio comigo. Olha como tem história no meio do caminho, né? Raquel ficou, mas ele não queria que Raquel assinasse, porque era a filha do dono. Aí encontrou esse nome de Mariano Estima, que era um frei, amigo dele lá de Goiânia, ou de algum lugar aí no interior. E aí ficou Mariano Estima, todo mundo sabendo que era Raquel. Bom, voltando. Estreiei no jornal O Momento e na TV Cabo Branco, que era do mesmo grupo. O Momento estava saindo do semanário para ser diário e a TV Cabo Branco estava sendo fundada. Fui responder sem saber fazer televisão, né? Não existia esse aprendizado de ninguém. Todos nós, dessa geração, aprendemos a fazer televisão na televisão, fazendo televisão. Aí eu fui ter uma participação no Bom Dia Paraíba, com um bloco inteiro falando de entretenimento, do que acontecia culturalmente na cidade. Chico Maria, Nonato Guedes, Otinaldo Lourenço. Chico Maria foi um pouco depois, ele respondia mais por Campina. Otinaldo era advogado também. Também. Otinaldo Lourenço de Arruda Melo. Infelizmente faleceu nesse tempo de Covid. E Nonato. Aí tinha Aldo Schuller também, dessa geração. Tinha Edilane Araújo, que foi até pouco tempo e continua no grupo.
Cacá Martins, que hoje é diretor institucional do Grupo Opinião, do Apvida, era executivo da parte de operação. Tinha Carla Almeida, que está em Recife, passou a vida na Rede Globo lá. Tinha Ruth Avelino, que hoje está na PBTU. Tinha Joanildo Mendes, que passou por várias redações. Exatamente. Tinha Werneck Barreto, Carol Torres, que já faleceu, Giza Veiga, é dessa geração, Nanaga 6, que hoje está comandando a mídia oficial. Então, é uma geração que a gente tem até um grupo no WhatsApp hoje, os dinos, né? Os dinossauros da TV. E a gente conversa muito e interage demais. Bom, mas aí fiquei na TV Cabo Branco, na Carta e no Jornal Momento. Qual era a tese aí? A tese era estar em todas, para poder massificar, porque eu tinha que tirar a diferença de prestígio, de tempo de serviço, de todos os outros que já estavam no mercado. Eu tava aqui ouvindo e pensando, caramba, tem muita gente que tem algumas oportunidades e deixa passar. E Geraldo é justamente o contrário. Ele abraçou o máximo de oportunidades que ele realmente teve, criou algumas, pelo que eu estou entendendo, e realmente sobre abstrair o máximo de conhecimento do que você podia. Foi exatamente isso. Perturbei muita gente. Abelardo, inclusive, que ficamos amigos, porque, resumindo aí, eu fiquei no... Depois arengaram um tempo. Muito arengado, muito mesmo. Porque era assim, o mercado era decidido entre Gerardo e Abelardo, né? Se eu dissesse que era branco, ele dizia que era preto, né? Porque contra a leve e entrava numa rota de colisão forte. E eu entendi que aquilo era bom, porque a sociedade ficava consumindo e a gente continuava protagonizando sozinhos. Os outros terminavam vindo depois, né? Então eu entendi isso. Só que a desvantagem de Abelardo, ele tinha a vantagem de estar há mais tempo, ele tinha uma carreira mais consolidada do que a minha. Mas eu tinha juventude. E quando ele pensava, eu já saía, eu já ia fazer outra coisa, já vinha, já não sei o quê. Aí ele chegou um dia e disse assim, pelo amor de Deus, pare, porque você vai para um lado, quando eu estou chegando, você já está saindo para outro, eu não aguento. Mas era bem assim mesmo. Então era muita vontade de fazer. Aí depois casei com uma mulher que me acompanhava, que agregava, que trazia o equilíbrio para poder, essa máquina aí que ficou tão engraçado que as pessoas diziam assim, não aguento mais essas festas de colunista, todo dia uma, toda semana, não sei o quê. E eu achava que o povo dizia, mas eu achava que o povo dizia com os outros, não era comigo não. Sim. E agora, nesse momento de pandemia, fazendo uma revisão no tempo, porque eu tenho todas as minhas colunas catalogadas e tal, lendo, porque eu precisei reviver o passado para poder ir para a rádio falar alguma coisa, porque a gente só falava Covid, morreu. Aí eu descobri que eles estavam dizendo comigo mesmo, que eu precisava parar de fazer tanta festa. Não tinha entendido isso, né? E fiz, e movimentei, e era uma loucura. As pessoas diziam assim, eu quero ver a Ana Adélia Souza, esposa de Jorge Souza, dizia mesmo assim, Ave Maria, eu estou nessa festa, mas já estou pensando na próxima. Eu disse, qual é a próxima? Eu disse, o que é que você vai inventar para fazer? Aquele me matava, né? Porque dizia, que danado eu vou fazer? Aí saía de uma, já tendo que trazer a outra que realmente acontecesse nos mesmos modos do que vinha acontecendo. Você passou também aí foi pro Jornal da Paraíba. Foi. E depois terminou no Correio, eu lembro, junto com o Abelardo, né? Você com sua coluna e ele foi também, mais recentemente, né? Isso. Porque foi assim, quando eu saí do Momento, eu fui para o Correio da Paraíba. Roberto Cavalcante me chamou, quem estava lá naquela época era Ivonaldo Corrêa, mas ele queria dar gás de uma pessoa mais nova dentro do projeto do Correio para assumir a liderança. Eu fui para lá. A Abelardo estava no Norte, continuava no Norte, que ele passou um bom tempo lá. Só que a Abelardo, a partir de um certo momento, se sentia muito desconfortável dentro do Norte, porque Marconi era uma pessoa muito difícil, era muito amigo, tinha uma verdadeira paixão por ele. Foi para a Abelardo a última festa que ele realizou na casa dele, ele não realizava quase festas, para você entender como ele gostava de Abelardo. Mas o fato de gostar não quer dizer que a convivência ali estava sendo satisfatória. Abelardo estava insatisfeito, eu cheguei no Correio
e mantive uma sociedade com a Abelarda. A gente era concorrentes nas páginas, mas sócios nos negócios. A gente montou uma firma chamada Jurema e Rabelo, Assessoria de Comunicação. Aí, quando nós estávamos juntos nessa empresa, e ele com essa insatisfação, eu disse, vamos para o Correio. Eu disse, mas como? Eu disse, vamos fazer uma coluna a 4 mãos. Aí ele disse, rapaz, e você topa isso? Porque também tem um lado. Ele tinha o nome dele, eu tinha o meu. Quando fosse para lá, já ia dividir, né? Aí eu disse, não, vamos. Aí ele disse, o que é que falta? Eu disse, vamos falar com o Roberto. Aí eu fui falar com o Roberto, disse o projeto. Ele aceitou na hora, porque para ele torpedear o jornal de maior circulação era importante. Era uma guerra, o Norte muito grande mesmo. E aí trouxe Abelardo. Foi quando entrou Mariana Estima no Norte e ficamos a coluna Jurema e Rabelo. Só que eu, jovem, insaciável, querendo conhecer o mundo, querendo aprender, disse, Abelardo, eu não estou aguentando ser só colunista. Porque a gente fazia muitos projetos, mas a base era o colunismo. Eu fui convidado por Josélio Gondim para dirigir a sucursal da revista Carta em Pernambuco. Eu tinha morado lá, né? Eu disse, vou para lá, para poder conhecer, saber das assessorias de comunicação, não sei o quê. Não saí do Correio, não. Eu me ausentei da coluna, mas a Abelardo mudou o nome da coluna, passou a ser Abelardo. Aí eu fiquei lá, fiz o meio de campo, vi que era um caminho muito difícil, porque uma coisa é ter os amigos, o outro naquela época, enfrentar as resistências dos pernambucanos ao paraibano. Eles querem os paraibanos, mas numa posição menor, né? Não de protagonista. Isso. Aí voltei e aqui fui construindo a história, mas tudo no bom tempo. Aí fui chamado para o Norte, que houve uma revolução por lá. Isso diminuindo aí, encurtando o caminho, e fiquei no Norte e Abelardo no Correio. Pronto. Esse momento aí, Abelardo no Correio e eu no Norte, foi o momento dos choques. Tinha briga, mas briga mesmo. Ele me chamava de ignorante, não sei o quê, e eu fazendo, e ele fazendo também. Aí tem a galera que era só de Abelardo, tem a galera que era de Gerardo, e eu inventando história, criando o mundo dos VIP, não sei o quê. Aí eu pus, que VIP? A Paraíba tem lá VIP, e não sei o quê. E eu criei muita coisa, aí comecei a trazer gente de fora, né? Eventos com personalidades nacionais que eu jamais imaginei que poderiam vir a Paraíba, e vieram. E nas horas que eu fazia isso, aí era que a guerra ficava acirrada, muito acirrada mesmo, mas a gente tinha... Marconi Góes era o apaziguador. Ele surgia e falava, pare com isso, você não sabe, você fale com ele, comigo não. E aí a história terminava ali acalmando e tal. O tempo, né, a trajetória dos dois, que foi sempre muito brilhante do ponto de vista de monopolizar um mercado, fez com que as coisas serenassem. Agora mesmo, antes de entrar aqui, ele estava ligando para mim, nós temos um compromisso social dia 12 em Milagres, né, o casamento da filha de Marcílio Cartacho e Sandra, e nós vamos juntos. Né? E ele todo animado, tal, não sei o quê. Nós somos amigos, nós temos um relacionamento muito bom. Ele fazendo o dele, eu fazendo o meu, cada um respeitando o outro e com admirações. Eu lembro também da edição todo ano, era bem esperado, até porque se via, como veio no birô de muitos empresários, muitas pessoas, repartições públicas, a agenda também, aquela sociedade paraibana. Ali você cria o contato, hoje é tudo muito mais... Hoje é proibido, né? Hoje é proibido. É proibido, essa lei nova que tem aí, LGBT. Que foi uma confusão, porque esse foi um produto que rendeu muito, eu construí muita história pessoal mesmo, né? Com a Sociedade Paraibana, que eu não criei esse projeto já existia fora, em Pernambuco tem uma Sociedade Pernambucana, feito por João Alberto, mas a Sociedade Paraibana foi algo assim avassalador, porque eu entregava às pessoas em livros algo que os catálogos telefônicos não conseguiam ter, que era nome da pessoa, aniversário, endereço residencial, com telefones, CEPs e tal. Aí vinha o endereço comercial das pessoas. Né? Se você fosse casado, vinha o nome de sua mulher embaixo, também com a data de aniversário, e ia duplicando aqui. Então era um livro assim muito forte. Valioso. Valioso mesmo para você chegar.
seguia. Se você fizesse uma festa de casamento, vamos considerar isso, vai casar. Aí as pessoas não sabiam como encontrar o outro, não sabiam o nome completo, precisava do endereço residencial para fazer. Tinha que comprar o livro necessariamente. No que comprava, viciava. Eu consegui passar por cima do catálogo. Catálogos deixaram de existir e a lixa de Gerardo Rabelo passou a ser cada vez mais forte. Né? Eu dei andamento, eu consegui nisso aí. Não era só do povo daqui, não. Eu entrei em Campina e daqui a pouco eu achei poucos paraibanos no mundo. Era um capítulo. Quem morasse em Nova York estava lá. Fulano, o endereço, o telefone, que você não encontra. É muito difícil. E eu tenho até hoje essa base de informação. Porque num tempo em que nossa economia era muito ruim, oscilava com os planos da vida aí, que eu não quero nem me referir do passado, as pessoas viviam mudando de endereço, não tinha, por exemplo, eu tenho um acompanhamento, fax, telex, celular, que o povo não gostava de dizer celular não, no começo, dizia não, isso aqui é particular, não sei o quê, aí a telefônica botou num catálogo, de todo mundo. Pronto, aí liberou geral, né, botar e-mail, todas as informações para você chegar, é algo assim fantástico. Eu não botava CPF, essas coisas que não, porque não era esse o propósito. Informações de contato, né? Pronto, você precisava chegar a alguém, de alguma forma você chegava ali através do livro. Que massa. Ô Gerardo, e o colunismo social escrito, você já falou bem aí, para o colunismo social hoje, né? Com o advento aí já há alguns anos das redes sociais, e o risco que se corre também com essas redes sociais e com a tecnologia, né? Porque eu lembro, você mesmo teve seu Instagram hackeado, perdeu aí. Ali você perguntou exatamente o que eu ia perguntar, porque tudo tem mudado tão rápido, né? Muito. Você sabe que no início da pandemia eu tinha 30 mil seguidores, que eu não vivi em nenhum momento estimulando, fazendo, porque eu estava no jornal, eu não podia trabalhar contra o jornal, era pensamento meu. Sim. Que é uma bobagem, porque o jornal estava fadado a terminar e eu estava achando que poderia desacelerar isso. Aí levaram. No que levaram, fiquei bem desgostoso, porque eu disse, mas rapaz, você se sente realmente muito invadido, né, com isso aí. Mas não procurei a todo custo resgatar, não consegui, porque é uma dificuldade você falar com o Instagram. Total. Que entre alguém que pode... Não entra, né? Aí eu comecei tudo de novo. Né? E nesse tudo de novo, já teve vários momentos, agora é que está no processo de aceleramento, porque eu formei uma equipe e a gente está trabalhando e todo dia, por exemplo, a média era 50 por mês, depois passou a 100, 200, 300, eu vou partir, esse mês eu atinjo 500 por mês de volta. Né? Fui atrás, achei o cara que hackeou, né? Foi mesmo? Foi, achei no nome de quem está, porque todas as fotos são as minhas. Gente daqui não? Não. De fora. E aí eu estou fazendo um trabalho de resgate dessas pessoas que estão lá. Comecei a mandar mensagem para essas pessoas, dizendo, olha, meu novo é esse endereço foi hackeado, você não pode me seguir. Já recuperei um monte de gente também. Mas é tudo multiplicador. Você sabe que à medida que vai entrando muita gente, isso vai reverberando de uma forma que vai entrando outra. 606 seguidores hoje, um dia desse de fato, quando você estava com 3 mil e poucos. Pois é. Acho não, que isso é passado. Esse mês que passou, foram 320 que entraram. E aí foi que eu criei a meta de 500. Porque isso é uma história de meta, você tem que ter foco aí, né? E aí eu estou investindo nisso aí e tenho resultados. Agora tem um detalhe assim muito bom nesses 3.600. É que em sua grande maioria, eu sei quem são. Sim. Né? Eu tenho qualidade, exatamente. Eu não tenho quantidade ainda, mas qualidade eu tenho bastante e eu sei para quem eu estou falando. E hoje quem são os especialistas mesmo, eu não sou, mas em rede social, vale mais o público, né, que você tem ali nichado. Que realmente consome. Do que a quantidade. E que interage, né? Exatamente. Porque eu boto alguma coisa, ontem eu falei, você falou dos 35 anos, né? Eu sei que é uma data bem que as pessoas cumprimentam, mas não é todo mundo que tem paciência para cumprimentar, não. Bota uma palminha às vezes, quando bota, né?
E aí a interação é grande, e as pessoas ligando, e as pessoas cumprimentando, fazendo mensagem, parar para fazer uma mensagem de 2 linhas. Não é todo mundo que consegue, não, né? E aí a gente vai vendo resultados, né? Que isso aí é muito importante. Ô Gerardo, me diz uma coisa sobre a comunicação empresarial. Eu vejo com excelentes olhos, inclusive com a possibilidade de você mitigar riscos mesmo que as empresas hoje correm. Às vezes pensa que não, né? Numa comunicação errada, etc. A importância da assessoria de comunicação para as empresas. É muito importante porque vem algo profissional, né? Que tem estudos, né? E as pessoas pesquisam para poder fazer. Mas, essencialmente, numa assessoria de comunicação, a gente não pode falar o que não é verdade. Porque você tem, até difícil de dizer algumas coisas, mas tem um jeito de falar que poderá fazer com que você não saia dessa mentindo. Que a mensagem chegue bem, né? Isso. Tem que chegar, mas não pode deixar de falar a verdade, né? Você ainda há pouco me perguntou alguma coisa sobre uma experiência que eu estou tendo. Eu estou falando a verdade e eu entendo que a verdade tem força, né? Por mais que a gente seja vítima das mentiras, das fake news, porque são mentiras, né? Como não se combate fake news hoje, né? Todo mundo fica... isso é fake news, é não sei o quê. O nomezinho bonito, mas é mentira. Fake news é mentira, né? Eu não trabalho com as mentiras. Você chega... Desde a época lá do jornalismo, que você dizia... A gente sabia que a vaidade era uma coisa louca e a pessoa queria que eu dissesse que ele era o máximo, não sei o quê. Aí eu olhava assim e dizia, o que é que eu vou dizer? Bonito ele não é, né? não posso dizer que é bonito sem ser, não é isso? Rico... Não se diz que é rico. Para que dizer que é rico? Porque quando diz isso já não é rico, né? Porque a gente fica desconfiado. Então, falar a verdade. A mulher queria que eu dissesse que era linda. Eu dizia que ela era charmosa, que simpática, ela tinha expressão, que ela acontecia, que ela não sei o quê, mas não dizia que era bonita. Porque eu não ia dizer. Elegante, né? Tem os caminhozinhos aí que... as pessoas ficavam satisfeitas. É feito menino novo, né? Menino novo quando nasce que você não acha bonito, mas diz que é mimoso. Aí eu digo, quando Gerinha nasceu, Gerinha foi um bebê feio, né? Muito feio. Com a boca imensa. Aí eu olhava para ele e... Gerinha, a gente vai transformar isso num corte específico para você. E olha a história como é engraçada e curiosa. Eu tenho uma amiga que nunca mais eu a vi, que tô com saudades e vou buscá-la, que era Dona Dorinha Maroja, a mãe de Carmelita Chang. De André. De André, de Germana, de Bruno. Aí Dorinha sempre foi uma pessoa muito espirituosa. Ela dizia, olhe, quando eu vejo um bebê feio, eu caio na risada. Eu disse, é mesmo? Você é. Aí passou, né? Patrícia engravidou, de Gerinha. Né, ela disse, olha, se for feio eu vou rir, viu? Eu disse, comigo, eu sou do seu time, se for feio eu digo que é. Aí nasceu Gerinha, a boca horrorosa, feio, e todo mundo, ai que lindas. Não, esse mesmo não é lindo não tem jeito. No outro dia do nascimento dele, eu fui almoçar no Tia Nila, que tinha um restaurante na Epitácio Pessoa. Sim. Você deve ter conhecido. Quando cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi Dorinha, disse que ela já estava sabendo que tinha nascido e tal, e o telefone não funcionava assim, né, nessa época. Aí ela disse, e aí? Aí eu caí na risada. Quando eu caí na risada, ela disse, eu não acredito, eu vou rir. Eu disse, ria, porque eu estou rindo até agora. Aí ela dizia, aí passou o tempo, lá pra frente ela viu o Gerinha e disse, menino mudou, o menino tá lindo, é o mais bonito daqui, não sei o quê. E Gerinha realmente ficou um rapaz bonito. Não posso dizer que ele não é. É muito bonito, mas nasceu muito feio. Então, para quem tá aí em casa com um bebê feio, nem tudo está perdido. Pode ficar diferente. Há esperanças concretas. O pai está dizendo que ele é bonito, a gente vai dizer que ele é um grande homem, né? E é grande também. Gerardo, e em relação... Aí você viveu... No início aqui, a gente batendo esse papo, você disse que a gente tinha que ter... Você teve múltiplas habilidades, até como uma forma de sobrevivência, de tocar a vida, a família. E objetivos, né? E tinha seus objetivos. Eu fui assim... Eu me graduei em turismo, me graduei em direito, né? Finalmente, o que é que você quer? Ao ponto a família às vezes chegava e achava aquele rapaz, aquele menino muito inconstante. Mas a gente teve que fazer de tudo um pouco na vida. Em 98, eu fiz o curso de corretor de imóveis. Orientei Pedro, fez o curso de direito e
E eu disse, vai, pô, eu tenho um irmão mais velho que mora em Brasília, tem um escritório de advocacia muito bem estabelecido lá, de advocacia. E aí eu disse, Pedrinho, quando terminar, faz uma pós-graduação. Eu tinha feito um investimento num flat lá. Eu até disse, não vai precisar nem morar na casa do tio, vai morar lá. E faz uma pós, tira a tua OAB e vai ficar por lá. Ele disse, não, eu quero ficar aqui, eu quero ser corretor de imóveis. E eu lembro, Gerinha também, quando tomou essa decisão. Ele fez. Vários momentos tendo que bater esse papo com você. E aí eu acho que o mundo é assim, a gente tem que ter essas habilidades todas. Às vezes num momento da vida é algo que está ali dando, o mercado está mais em baixa, e você passei pelo serviço público. Vai se encaixando ali, né? O serviço público foi de fundamental importância para mim. Seja em Brasília, aqui. Fui chefe de gabinete de Zé Lacerda, como vice-governador, do início até a cassação dele como Cássio. E a gente teve a oportunidade, Zé Lacerda foi um extraordinário ter trabalhado com o doutor Zé Lacerda e vivido com dona Denise também, na questão das ações sociais que ela tinha. E dentro do serviço público, em outras secretarias que eu passei também, e como secretário de turismo de Cícero, no final do ano de 2004, eu sucedi Cristiane na época, a gente teve a oportunidade de aprender muito e conhecer tantas outras pessoas que hoje às vezes até nos têm como consultor, enfim, se tornaram clientes. E a gente sabe a importância de conhecer essa linguagem do serviço público, a linguagem da política. Eu resisti muito, viu, o serviço público. Essa experiência dos órgãos, mas você vê, tudo é complementar, não é verdade? Tudo é complementar. E você tem uma passagem por meio do colunismo social que viveu muito o momento de João Pessoa, do turismo, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento empresarial. Qual a leitura que você faz hoje do momento que João Pessoa vive no turismo, no mercado imobiliário como um todo, que eu sei que você sabe também avaliar? Daqui a pouco a gente vai falar do Boulevard Saint-Germain. Isso, a de Luiza, né? De Luiza. Olha só, eu não vivo fazendo vitrine disso, mas eu sou membro da Abrajet, né? E eu fui presidente da Abrajet, né? Eu sou membro fundador da Abrajet, que foi fundada por Willis Leal. Né? O Willis Leal teve uma primeira geração da qual eu não participei, mas que esses profissionais, esses sócios que estavam lá, que eram jornalistas, não despertaram muito interesse, porque era uma instituição, que você não ganha nada que não seja experiência, boa conversa, o bom acesso e o bom entendimento sobre esse setor. Algumas pessoas saíram, por exemplo, na época era Luiz Augusto Crispim, Luiz Otávio Amorim, deixaram, e aí eles, no processo de renovação, me convidaram e eu fui. Passei muitos anos com a administração de Willis, que era mandato, sai mandato, mandato, sai mandato, e era muito importante, mas ninguém ia. No momento em que ele se afastou, eu fui, acho que, o terceiro presidente. E a gente, nessa experiência lá, além de jornalista, observando a movimentação da cidade, o que acontecia, a gente enxergava bem, porque era o seguinte: havia uma dependência total, não estou dizendo parcial nem 30%, não, era total, do mercado hoteleiro, do mercado gastronômico, do mercado de bar, de tudo que compreende o trade, né, do governo. Se o governo não se posicionasse para realizar, para permitir, para promover um evento, nada funcionava. A cidade não tinha hotéis, eram 3 ou 4. Tinha um grande herói chamado Hermano Tagino, uma grande figura, quem eu agora reverencio aqui. Então, não existia restaurantes que não fosse o Elite, o Gambrinos, uma época que foi uma febre, a Adega do Alfredo, que já existia por ali. Não tinha, era o cachorro-quente lá de Jaguaribe, que depois desceu para a praia, e coisas assim bem simplórias, né? Então era uma cidade que ela tinha atrativos naturais, mas não tinha estrutura para acomodar, nem eventos, nem nada. Tudo era um passo assim, fulano veio aqui, eu não sei o que, era uma coisa louca. Bom, o mundo foi andando, a cidade começou a dar passos no crescimento, né, da construção civil, ou seja, com a estruturação do cenário urbano, né, as vias, as ruas, e aí foi surgindo oportunidades para esse mercado se instalar aqui.
mas ainda assim com muita dificuldade, sempre com muita dificuldade, porque a cidade cresceu, aí tinha outras prioridades. Os governos não tinham prioridade no turismo. Eles diziam no discurso, na hora de se eleger, os governadores, os prefeitos, mas na prática não funcionava. E ainda hoje, se você for atrás de uma secretaria de turismo, seja municipal, não existe orçamento para poder haver investimento. Por exemplo, tudo na Bahia, tudo literalmente na Bahia, converge, por exemplo. Ivete Sangalo não faz um show que ela diga lá na Bahia, não sei o quê, porque em Salvador, não sei o que lá, Bethânia, Caetano, Daniela Mercury, Daniele, todas, sempre todos falam na Bahia. É uma indústria que eles assumiram e entenderam que eles precisam fazer essa reverberação, essa vitrinização o tempo inteiro. É claro que com o respaldo governamental. As ruas têm que estar limpas, as oportunidades de turismo. Então é uma estruturação que você vai para Salvador, é a potência de turismo que não é de graça. Não vai a evento nenhum de turismo no país ou fora dele que tenha representação do Brasil, que não tem uma baiana linda, maravilhosa, que você não vê aquela baiana na rua de Salvador, mas está lá, né, fazendo acarajé e o governo alavancando, porque aí tem a sorte, porque nós temos Arlindo Regos, América, sei o quê, mas Jorge Amado é Jorge Amado, né? Você chegar e falar, eu estou dizendo isso assim, não é com sentimento ruim em relação à Paraíba, muito pelo contrário, porque hoje eu enxergo uma João Pessoa que é bola da vez, literalmente. Não tem quem tire de João Pessoa no momento. É a queridinha mesmo. É a queridinha. E não foi por trabalho governamental, eu quero dizer. Foi por... Natal se queimou, Fortaleza se queimou, Pernambuco tá ruim, Maceió... Porque não tinha para onde ir, veio para quem? Então vamos para João Pessoa, né? Aí João Pessoa estava pronta. Bonitinha, toda arrumadinha, e foi ficando mais, porque aí tivemos vários momentos de sorte, depois de muitas lutas, depois de muita gente entregar a vida e perder essa vida empresarial, porque a cidade não oferecia condições de sustentabilidade. Quantos restaurantes eu não fui fazer a inauguração, e aí Sônia Osh de Freitas, minha querida ex-presidente da Abrajet, chegava assim, eu dizia, Sônia, inaugurou um restaurante lá em Manaíra, maravilhoso. Eu disse, foi aonde? Eu disse, lá na rua João Câncer, o quê? Ah, foi. E o que é que ele faz? Qual é a comida? Qual é a especialidade? É isso. Aí ela olhava para mim e disse, não dou 3 meses. Aí eu disse, não dou 3 meses? Como é isso? Ela disse, não dou 3 meses. E realmente não acontecia, porque não havia planejamento, entendimento de o que se praticar nesta área que desse dinheiro, que atraísse o mercado. As pessoas fazem porque vou botar um bar. Aonde? Ali no Cabo Branco, porque ali dá muita gente, vai ter, não sei o quê. É uma coisa do achismo, e o achismo já foi, já era. Não tem espaço. Não tem mesmo. Mas estamos com um polo gastronômico hoje reconhecido. Rapaz, isso é uma felicidade muito grande que a gente vê, a gente enxerga. A gente não dá conta de ir toda semana em todos os lugares. Não dá. E antigamente dava, né? As pessoas saem de Natal. Eu ia dizer isso. A gente tem amigos de Natal vindo pra cá. Natal que um dia foi espelho. E as pessoas vindo investir em João Pessoa e morar em João Pessoa, muita gente né? Que se aposenta, vem para aqui, porque criou-se essa máxima, talvez vocês não saibam, lá atrás, né? O povo de João Pessoa não tinha carnaval. Aí o povo dizia assim, é uma cidade ótima para passar o carnaval, porque não tem carnaval, era bem tranquila, e era mesmo. Aí o povo vinha para aqui para descansar. O povo hoje, quer dizer, as pessoas bem situadas, empresário, pessoal do exército que tem um bom salário, vem para João Pessoa e não quer ir mais embora porque é a cidade que tem um tamanho bom, tem todas as ofertas hoje que um bom centro comercial do país tem, né? É meio de Nordeste, é bem pertinho de Recife, também muito é perto de Natal, tem um interior bom, rico, bacana. E aí, Beira-Mar, com esse mar lindo, a gente tem um custo de vida muito baixo. Sim, também. Ainda tem isso. O mais barato do Nordeste. Se você for atrás, aqui é onde está o mais barato. Onde você comprar a sua casa, aqui na área da Orla, você vai caminhando ali para a praia e toma banho. Isso. Aí outra coisa boa, viu? A construção civil em João Pessoa
conseguiu dar uma alavancada nos últimos 25, 30 anos, qualificando seus prédios, suas construções, trazendo... A construção civil tem uma parcela importantíssima desse muito grande. É quem oferta emprego, né, direto, e faz com que a economia gire. Eu falo até pela qualidade, de fato, como estou concordando com o que você está dizendo. A gente recebeu aqui há alguns meses uma corretora amiga de Miami. Ela veio para... Ela era amiga nossa de Instagram, principalmente. Sim. Tinha uma outra proximidade, mas nos conhecíamos por Instagram. E ela veio apenas para São Paulo para trabalhar com clientes de lá. E pela curiosidade daquilo que a gente vinha divulgando nas nossas redes sociais, Sim. ela, Pedro, quero dar uma passada aí para conhecer vocês, quero conhecer os produtos de João Pessoa, porque eu não estou acreditando não no que a gente está vendo. É impressionante. Então, tipo, essa qualidade que a gente está tendo, de fato, está trazendo uma visibilidade estúpida no melhor sentido da palavra. Muito entendeu? Boa. Aí você veja, um outro atrativo dentro da cadeia do turismo, o artesanato. Sim. O artesanato, a partir de Silvia de Oliveira, né, ex-Cunha Lima, ela fez um estudo, aproveitou a campanha, visitou os municípios, descobriu onde era que tinham cada um as suas potencialidades. Quando chegou ao governo, resolveu fazer um levantamento disso aí, levou oficinas de design, porque não adianta eu fazer, por exemplo, essa capinha do celular aqui. Vende? Não, essa não vende não, porque se tivesse aqui assim era melhor. Aí ela começou a levar para esses artesãos oficina com profissionais de fora, para eles ensinar como poderia fazer algo mais venal. Ou seja, que vendesse, que tivesse mercado. Agora eles tinham o feedback qualificado, né? Pronto. Aí começou a melhorar, melhorar. Passamos a ser do zero, numa gestão, a referência do melhor artesanato do país. Pernambuco se curvou pela primeira vez nesses últimos anos ao artesanato. A mulher de Eduardo, aquele que faleceu... Eduardo Campos. Sim. Carol parece o nome dela. Veio aqui para poder descobrir como o Silvia tinha feito e fez, e hoje o artesanato de Pernambuco está no... filho é o prefeito. Que é o prefeito de Recife, né? Lá em cima, eles andaram, porque aí teve a interrupção do governo de Cássio. Com a interrupção, entrou Maranhão, a desembargadora Fátima, dentro do processo político, e aquilo bem que a gente estava falando, Gerardo Abelardo, como era Cássio, era Maranhão, e saía de Maranhão, ela preferiu, não expurgou, não tirou de tempo não, mas também não estimulou. Era de Cássio. Era de Cássio, né? Aí depois veio dele, acho que foi Ricardo Coutinho. Com o Ricardo Coutinho, as coisas foram piorando cada vez mais, porque ele não estimulava, ele não acreditava nisso, a Casa do Artista Popular foi esquecida, as coisas que tem de governo. Agora, em João Azevedo, a coisa retomou com muita força, porque esses artistas... Incrivelmente, claro, os que não morreram estão aí e vêm desde essa época. São pessoas que têm o ofício do artesanato e cada vez fica mais qualificado. E isso é mais algo que agrega ao universo turístico, né? Como dizia o Will Leal, todo turista é um imbecil. Né? Compra qualquer porcaria, para não dizer aquela palavra que a gente expurga todo dia. Né? Então, é um imbecil, compra tudo. E se vai comprar, compre bem, né? Para poder ter algo realmente com isso aqui eu comprei na Paraíba, bacana, né? Algo que marque que esteja lá no destino dele de volta para casa, com nossa marca realmente presente, né? Ô Gerardo, uma outra curiosidade, voltando ainda para o colunismo social. Sim. Colunismo social, você é um jovem colunista, existia uma geração de jovens naquela época, profissionais liberais, empresários aqui, enfim. Hoje, não sei se eu estou correto, você observa, basta você olhar para a Gerinha e o grupo Soma ali que ele vai tocando, é a mesma proporção ou o jovem hoje está despontando social, profissional e empresarialmente mais cedo do que na década de 80, por exemplo? Olha, não tem nem comparação, né? Nem comparação. Hoje a gente se surpreende. Eu me surpreendi com o Gerinha demais o tempo inteiro. Porque Gerinha sempre foi muito desenvolto, muito falante, muito brincalhão e tal. E, como tal, brincalhão na época de colégio significava que não estudava tanto, né? Que estava sempre ali passando no esforço, era a mãe empurrando e ele lá. Bom, o fato concreto é que Gerinha, quando focou, estudou, passou a ler livro, eu disse, não estou acreditando nada.
nada. Um por semana e não sei o quê, mas focado mesmo, estudando, montando estratégia, planejamento. Ele é perseverante, que é algo que falta muito em a maioria dos empresários. Então, quando ele começou essa questão do Soma aí, que já vim de uma experiência do líder junto comigo e tal, comecei a ver o universo dos jovens. É uma coisa deslumbrante a gente assistir isso, porque dentro de toda a política e estratégia que eu tenho dentro de Coluna, eu sempre estou olhando para o empreendedorismo e sempre combatendo as pessoas que colocam o concurso público como uma meta de vida. Eu sou contra concurso público. Aí você diz assim, contra? Como isso? E você tem um cargo público, eu não fiz concurso, começa por aí, foi da época que era nomeado. Né? E isso não me traz nada de mal, não. Era a época, era o que era praticado. Isso não foi nada errado, não. Aí, mas acontece que eu acho que o mundo no Brasil, quer dizer, as oportunidades no Brasil são inúmeras e as pessoas estão voltadas a fazer um concurso público apenas porque tem um salário bom e porque eu vou ter o certinho todo mês. Que história de certinho é esse? Você tem que empreender, é o meu pensamento. Eu proibi dentro de casa, não tem ninguém com um cargo público. Eu com cargo público, mas os meus filhos eu não quero. Porque eu acho que na Paraíba... Você com cargo público, mas você sem o cargo público, você também tem seu meio, pronto, porque eu nunca deixei adormecer. Você imagina o seguinte, nessa altura do campeonato, eu amanhã tomo posse como defensor público geral adjunto da Defensoria Pública da Paraíba. Foi criado esse cargo, que já existia um, mas que precisava do segundo, porque são muitas atribuições. Eu fui escolhido porque eu, desses últimos 10 anos... trilhei uma trajetória dentro da Defensoria Pública, conselheiro, reeleito, eleito, não sei o quê, e fui trabalhando com as habilidades e as informações que eu tenho como jornalista, com os acessos à Defensoria Pública. Foi uma instituição muito perseguida, né, politicamente, não dava uma oportunidade, os defensores sem condições de chegar ao poder. Conseguiu autonomia já? Agora... Em dezembro passado, o governador João Azevedo aprovou a nossa nova lei. Então, com subsídio já? Subsídio, teve um aumento de 25%, depois de 10 anos sem nada, teve 25%. E tem uma importância social que... Total, é quem leva o direito para o pobre na forma da lei, e a gente sabe que a pobreza é a maior parte da população. Depois, a classe média perdeu a condição com esses problemas econômicos e ela está com bens, mas ela não tem dinheiro para manter os bens, aí não tem dinheiro para advogado, e são cidadãos, né? Exato. Que precisam de um apoio governamental. Economicamente mais ou menos equilibrado, mas financeiramente... Zero. Né? Então, aí estou lá na Defensoria Pública, eu condeno essa colocação de olhar para... A não ser que fosse uma vocação realmente... de dizer assim, eu não consigo viver, porque é o meu amor, né? Porque é tudo com amor, né? Caso e caso, né? Aí eu tenho que viver no Ministério Público, é o que eu gosto de fazer, exato. É o que eu vou ser feliz. Aí tem que ir mesmo. Mas não, porque a grande maioria não é assim, né? Você sabe que é por conta do salário, né? Do certinho. E do jeitinho, né? Porque diz assim, eu entro, aí eu tenho fulano, aí eu vou ficar à disposição, eu fico ganhando, eu vou fazer outra coisa. Tudo assim. Vocês não acham que isso tem muito a ver com o modelo de ensino que a gente tem hoje? Tipo, o que a gente aprende é que o interessante não é que a gente arrisque, empreenda, busque ser o melhor em alguma coisa, inventar algo diferente, fazer algo diferente. O que a gente aprende é, se eu conseguir estabilidade, vai dar tudo certo na minha vida. Que é mais ou menos assim. Os professores que são no Japão são verdadeiros reis, e há uma reverência da população a esses profissionais. Aqui no Brasil a gente reconhece a força, respeita o professor, mas não dá ao professor o que ele merecia, né? É uma profissão que, raras exceções, existem exceções, é muito mal remunerada. É esse o meu pensamento. E de extrema importância, né? Total importância, né? E essa mal remuneração hoje, de alguns anos para cá,
é que se tornou com esse aumento de inflação, aumento do custo de vida, Sim. aumento de tudo. Hoje, qual é a boa remuneração? De fato. A gente não sabe, A né? gente não sabe mais o que é uma boa remuneração para manter uma família. Que Agora, custo, né, Gerardo? E ter uma vida com qualidade. É né? muito ruim, mas aí eu fico fazendo avaliação, a pessoa quando amadurece, eu dizer isso aqui é de lascar, mas é o meu pensamento. Eu venho de uma geração que a inflação era terrível. Sim. Né? Você entrava no supermercado, estava lá toda hora a pessoa já remarcando, mas aquilo é verdade, o dinheiro que você recebia numa semana não dava para fazer a feira na semana seguinte com aquele mesmo dinheiro, com as mesmas necessidades, não era comprando coisas extras não. Ainda não é assim, tá muito difícil, piorou muito, mas nós tivemos uma evolução enorme, antes mesmo, porque cada um que traga o mérito para si, né? O governo de Itamar Franco, que foi o início do Plano Real, depois Fernando Henrique, foi tudo consolidando. Eu passei a ser gente com o Plano Real, porque eu fiz um planejamento de ano e não teve um mínimo de inflação naquele ano. O que dizia assim, eu tenho que faturar 10 mil reais por mês. Aí fazia o planejamento para os 10 mil reais, fechava os contatos que davam 10 mil reais e eu não precisava fazer como era antigamente. Eu precisava de 10 mil aqui, 20 mil no outro, 30 mil no outro, porque a inflação era... Não, o que eu comprei no início do ano, eu comprava no final do ano. Foi assim que comecei a viabilizar a minha vida profissional, foi nesse momento aí. Aí as coisas acontecem, hoje a gente está numa situação difícil, mas não é uma situação não difícil se compara, né? de Brasil só. A gente está com uma dificuldade de mundo, né? De viver pandemias. A gente não está aqui defendendo causas de ninguém, mas a gente tem que ser responsável com o que fala, né? A oposição ao governo que está aí chega esculhamba dizendo que nada está certo, que está errado, que esse homem é doido, não sei o quê. O outro que está lá em cima diz um monte de bobagem, mas está defendendo a causa, não sei o quê. Só que ele está sendo, no momento, teve o azar, né, de viver governo de pandemia com consequências mundiais chegando aqui. Porque não é toda crise mundial que chega aqui, não. Mas hoje, com isto aqui... né? Com a rapidez da informação, o mercado financeiro tudo se ressente, né? Ressente. Porque a gasolina lá na caixa prego aumentou, aqui tem que dizer o quê. E aí desestabiliza. E aí reflete. E a gente paga nisso. E a gente paga a conta. Gerardo, a gente vai caminhando já aqui. Se deixar, eu vou até amanhã. Tomamos um bocado do teu tempo, isso é muito bom, muito bacana, mas tem uma outra pauta também, que a gente sabe que você tem um ativismo também cultural muito bacana, você difundiu, eu digo, Brasil afora pelas suas relações que você teve também com a sociedade carioca, com uma série de situações de viagens internacionais que você sempre estava levando a imagem da Paraíba. Mas vamos falar aqui do torrãozinho da gente. Campina Grande, você tem uma ligação muito forte com Campina Grande. Adoro. A gente sabe. Com Bananeiras, eu acho que você foi o precursor de muita coisa em Bananeiras também. Mais uma vez, você foi para o Centro Histórico aqui, com o Solado Conselheiro. Né? E foi para Bananeiras na época de Dona Marta Ramalho. Ela é responsável por essa minha incursão lá. Ana Gondim como secretário de Turismo, Alírio como empresário também, que tem um grande empresário da cidade, no momento e até hoje, um grande personagem. Um grande personagem, uma grande personalidade, exatamente. E aí você saiu daqui para Bananeiras. Conta um pouco também dessa história. E de lá para cá, como é que você enxerga Bananeiras hoje? Se você tem uma visão, tem como avaliar Bananeiras hoje do ponto de vista de destino, de frio, de campo. Sim. Você circula em Bananeiras, olha, é um PIB. Você sabe que, Glauco, essa questão de Bananeiras foi uma coisa assim impressionante. Eu sempre fui muito... Eu viajava, né? Eu olhava e dizia, mas para Paraíba não tem serra. Porque serra é o lugar que você vai para passar o frio, né? A gente não tem esse frio todo, mas tem um friozinho, né? E eu olhava Recife no Pernambuco, com Gravatá acontecendo, né? Gravatá bombando e a Paraíba nada. Aí um belo dia eu estou lá no escritório, depois de passar uns São João lá em Bananeiras, bem simplórios, assim, no sentido que a cidade oferecia, e Marta Ramalho entra no meu escritório com Ana Maria Gondim. Aí diz assim, Gerardo, estou aqui porque eu estava querendo um apoio seu. Eu disse, de quê?
invente uma coisa para a gente fazer em Bananeira. Eu queria tanto que minha terra... Aí começava com choro, né? Porque eu vejo a areia acontecendo, que é a terra do Zé Américo, né? Aí tudo, e Bananeira nada, e não sei o quê. Marta, eu vou em Bananeiras. Aí fui lá, né? Aí cheguei lá, disse, na época, existia no Brasil uma revista que acontecia, nem sei se existe eletronicamente, mas era a revista Caras. A Caras tinha a cada estação um lugar que era a Ilha de Caras no verão, a Estância de Caras, que era no inverno. Tinha sempre um lugar fora do cotidiano das pessoas, de mostrar as celebridades, que eles investiam, traziam patrocinadores e essas celebridades iam lá para fazer foto, lá para botar na revista. Aí eu entusiasmado com isso aí, porque era dentro da coluna social, né? Sim. Dentro de coluna social. E aí eu disse, vou investir em alguma coisa em Bananeiras para tirar de Gravatá o destino do cidadão paraibano de peso econômico. Né? Que os paraibanos, tudo com casa lá em Gravatá, viu? Uma série de personalidades da sociedade tinham casa lá, né? Isso. Aí ela disse assim, o que é que você quer fazer? Eu disse, espera aí. Aí eu fui lá em Bananeiras, olhei uma casa linda, maravilhosa, quase em frente à casa dela, ao lado da igreja, em frente ao hotel, uma casa que estava fechada sempre, que tinha acabado de ser comprada para um casal do Rio Grande do Norte, que parece que vendeu agora. Foi. Né? Foi, exatamente. Aí eu liguei para eles, eu disse, Marta, eles não estão nem me atendendo. Marcos. Isso, Marcos. Marcos Boff. Ele é, exatamente, que ele era, como é que se diz? Franqueado em algumas marcas de Arezzo, não sei o que e tal. Aí eu disse, Marta, o cara não está nem atendendo meu telefone. Eu preciso que você me dê uma abertura aqui, que eu vou transformar essa casa no point que Bananeiras nunca viu na vida. Ela ficou bem entusiasmada, né? Não ia entrar dinheiro, nada dela, não. Eu disse, aí o que é que você quer de mim? Eu disse, apoio de respaldo, assim. Preciso de um eletricista, aí você me arranja alguém. Preciso de um jardineiro. Era só isso que eu queria dela. Aí ela pegou, ligou para Marcos e disse, ó, Gerardo tá querendo alugar a casa, não sei o quê. E quem é Gerardo? É um colunista social. Não. Aí eu liguei, eles fecharam comigo. Na época, faz tempo já isso, 10 mil reais o mês. E eu paguei. Caramba. 10 mil reais. Agora a casa estava bem cuidada, né? Eu disse, aí eu peguei, eu tinha o solar do conselheiro, todo decorado. Chamei Reisel Melo, que é um arquiteto que infelizmente não está entre nós, um talento fantástico. Reisel tinha sebo de materiais porque ele fazia decoração para as festas. E junto com Reisel, eu levei uma carreta para Campina para decorar essa casa, para poder a gente receber a alta sociedade paraibana em Bananeiras. Levei as iluminações que a gente vê no Passo dos Leões, aí quando está no máximo do lado de fora, para iluminar a casa. Bananeiras parou, era a população assim na frente sem saber o que era aquilo, né? Aí fiz, repara como tem uma coisa vai puxando a outra. Chamei Onildo, do Casa Rócia, disse, Onildo, não tinha acontecido ainda nada não. Onildo ainda estava tentando. Isso faz mais de 10 anos. Faz. Onildo estava tentando ainda. Aí eu disse, vamos para lá, você faz a cozinha, o restaurante que a gente vai montar lá e você é que vai fazer isso. A ideia era ganhar dinheiro, mas nem sempre a gente ganha dinheiro, né? Eu não tive prejuízo, nem ele também, mas nós investimos. Aí foi para lá. Quando chegou lá, com a coluna na mão, era botando, botei um nome na casa, Casa Máximo, que era uma revista que só circularia em casas, em momentos especiais, e eu retrataria ali na Máximo tudo que acontecia na Casa Máximo. Aí ele foi para a cozinha, eu fiquei fazendo com Patrícia, minha mulher, o meio de campo de RP, a casa toda decorada como Bananeiras, nunca tinha havido algo similar. Arranjei patrocinadores, por exemplo, a Audi, quero botar um carro, aí botava um carro lá na frente, o povo olhando, não sei o que, com iluminação, e fui a Basarte de Marluce, me empreste isso, aquilo, eu dou crédito a você, e fui fazendo o meio de campo, era fila de gente na porta da Casa Massa para poder ou almoçar ou jantar, e a gente rejeitando. Aí o que é isso? Eu sabia que em Bananeiras a gente não tinha para onde ir, porque as pessoas iam passar o São João lá, ficavam ou nas fazendas o dia inteiro, aquela coisa entediante. Se fosse na cidade era um passeio, mas não tinha mais onde ir. Aí eu disse, o povo vai para a Casa Massa para almoçar, fazer foto, badalar, que todo mundo gosta, né? E tirar foto para sair na revista, porque eu espalhei que ia ter a revista. Aí mais,
os artistas que cantavam na região durante o São João, os artistas mesmo, você pensar aí, eu fazia contato para poder eles passarem lá. Aí eles passavam lá, fazia uma palhinha, um sertanejo. As pessoas enlouqueciam. Eu não investi em artistas porque eles passavam, aí eu dava o jantar, claro, o almoço, e eles iam embora depois de passar num lugar super qualificado. Tem o interesse de ir lá também, né? Claro. Paralelamente a isso, eu fazia venda dos destinos de condomínios. Sim. Ali ele estava lançando ali. Sei o que. Repara que é uma coisa que vai puxando a outra. Mas aí a pessoa dizia assim, você tem que ficar aqui no Caminho dos Frios. Eu disse, eu vou morar vou deixar João Pessoa, eu vou ter que morar em Bananeiras, porque eu vou fazer essa movimentação da cidade. Não dava para fazer. Aí eu fiz durante 2 anos de Marta. Sim, Marta se integrou ao meu São João 5 Estrelas. Trazia fui vários lá no a peteca de Bananeiras, que é aquele prato de lá, sim, que é bem famoso. Foi lançado nas minhas festas, né? Trouxe peteca, trouxe a Filarmônica, que era o grupo musical de lá, passava nas mesas, não sei como, uma onda, era coisa que não movimentou. Acabava. Muito, muito. Movimentou. Quando Marta deixou, Douglas, que parece que foi o sucessor, a pedido dela, ainda me procurou, me ofereceu aquela escola que tem lá. Sim. Mas a escola eu tinha que, primeiro, readaptá-la, fazê-la e ainda seguir um calendário que era da escola, que eu não podia entrar não sei quanto, tinha que sair não sei aonde, aí não dava, aí eu não fiquei. E ao mesmo tempo, nessa época, Campina dizendo, Gerardo, venha, tem uma oportunidade para você aqui, você vai ganhar um dinheirinho. E Bananeiras, sem abrir esse espaço, aí eu fui para Campina, porque além de gostar, achar as soluções de Campina para o São João muito boas, né? Porque tem estrutura na cidade, mais atrativo, cheio de amigos, Dona Cláudia Lima lá de braços abertos, me chamando, não sei o quê. Fui para Campina e não consegui sair mais de Campina. A verdade é essa, né? Adoro Campina. Campina é uma cidade que me acolhe demais, que talvez por influência do Jornal da Paraíba, o tempo que eu passei 12 anos como colunista, eu chegava em Campina, mesmo as pessoas não tendo acesso, mas me conhecem, sabem quem eu sou, me respeitam, me acolhem. Então é muito bom Campina Grande. Não estou dizendo que não gosto de Bananeiras, não. Adoro Bananeiras, viu? Mas fico muito orgulhoso hoje de ver a cidade entrou num processo de ebulição, de preferência, de investimento, do crescimento que teve. E fico envaidecido quando eu chego lá e disse, não era nada. E foi só dar um start. Quando foi que você teve lá a última vez? Eu tive no ano passado. Teve? Tive. Fui lá naquele condomínio que Paulo Macedo fez. O Alteza? O Alteza. O Alteza nós lançamos junto com o Paulo. Não, aquele que o menino... Do Amiraldo. Amiraldo. Vila de Bananeiras. Pronto, Vila de Bananeiras. Muito bacana. Fui no Yes Banana, aí o Yes Banana eu fiz lançamento, o de Junto de Hélio eu fiz lançamento, o de Alírio eu fiz lançamento. Todos eles, Yes Banana, o de Hélio de Baruque lá com aquele lá em cima. Serra Nevada. Serra Nevada. Ali tudo, aquele já consolidado há muito tempo. Muito tempo. O Yes Banana passou um tempo mais difícil, né? Mas hoje está muito bem, todos lá, né? Fui eu que fiz esse lançamento todo, agora, porque um puxava o outro, né? Que não tem essa história, né? Estereotipa, né? Quem sabe lançar é Gerardo. Aí a missão, pegar o povo de Natal, porque você tinha que ir para lá para chamar em Natal. Muito forte. E conseguiu. Bananeiras. E conseguiu. Fizemos. Quer dizer, foram trabalhos feitos, realizados, que hoje, quem entra no mercado nem sabe o que aconteceu e não sabe da importância. Aí vem o lado da experiência. Quando chama, agora mesmo eu vou desenvolver um trabalho para a TV Manaíra lá em Bananeiras. Em maio eu estarei lá fazendo uma semana de programas de lá. Do Muito Mais que eu faço aqui e que vai para toda a Paraíba. Mas com o conhecimento que eu adquiri nessa época, porque é aquela história, né? As pessoas querem ganhar dinheiro e é justo ganhar dinheiro em todas as iniciativas porque há trabalho. Mas se não ganhar, ou melhor, se não perder, tá valendo, viu? Porque a experiência, o nome é consolidado, vai... E outras oportunidades que acabam surgindo. Demais. Nós lançamos lá, o ano passado foi um sucesso, o Alteza, com o grupo Conserva Engé. Sim. Eu até falei com você sobre isso, lembra? Lembro. Você estava com Covid e eu liguei e disse, rapaz, eu estou com Covid, não sei o quê. E em relação ao grupo Conserva Engé, Construtor Água Azul também tem uns 10 anos ou mais um pouco. 10 anos, fez agora. Né? E eu acho que foi, Pedro estava me lembrando, foi o primeiro meme
Luísa. Luísa foi o primeiro meme. É o meme histórico mesmo, é o primeiro. Boulevard Saint-Germain. Como foi o impacto disso lá aquilo com foi vocês natural, na foi, família? Gerardo. Foi totalmente natural, foi avassalador. A verdade é a seguinte. Foi a nível nacional. Eu lembro. Internacional, né? Porque chegou no Canadá, na Europa, em todo canto. Eu lembro muito bem da época da propaganda, mas é aquele fato de estar a família reunida e você dizer só não está aqui Luísa. Está no Canadá. Aquilo estava no script. Estava no script, mas vou dizer como estava realmente. Ele fazia, vou levar seus irmãos, aí quando chega assim. Foi por isso que eu reuni toda a minha família, menos Luísa, que está estudando no Canadá. Aí, você sabe quando a gente recebe o roteiro para fazer a propaganda, se a propaganda tem 30 segundos, você precisa falar 24 segundos. Aí eu recebi o roteiro. Comecei a ler, achei esquisita aquela frase, porque eu disse, Marcela, não está meio pedante não dizer que a menina está estudando. Ele disse, não, de jeito nenhum, porque quem investe em educação é sempre muito bem visto, não sei o que. Aí ele disse aquilo, eu entendi que era mesmo isso, né? Eu não tinha propósito de me exibir, porque também não achava que estar estudando no Canadá era motivo de exibicionismo, isso não queria dizer nada. Aí eu disse, tá bom, aí comecei a gravar. E a gente grava muitas vezes, né, quando está fazendo um comercial, porque para ficar melhor, não, faça de novo, tá ótimo, mas faça de novo. Aí não tá ótimo, né, vai fazendo. Aí chegou um momento que eu suprimi o estar estudando. Foi por isso que eu reuni toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Ficou mais fácil de falar e deu os 24 segundos. Quando terminou, aí ele disse, essa ficou muito boa. Aí olhou assim, viu que o cenário estava tudo em ordem, não sei o quê. Ficou, deu. Aí pronto, fui embora. Isso numa semana. Na semana seguinte, ele disse, vai entrar numa terça-feira. Na terça-feira à noite começou o Fresh. Porque o Fresh foi o seguinte, um radialista aqui da cidade, de uma empresa concorrente a que eu defendia a imprensa, né, que eu estava no Jornal da Paraíba e na Cabo Branco FM, o pessoal do Correio, começou a achincalhar na rádio exatamente com esse propósito. Dizendo, o cara vai para uma rádio para dizer que a filha está estudando. Fazendo chacota. Aí começaram a brincar, porque a frase realmente se encaixa em tudo, né? Sim. Qualquer brincadeira que você faz, isso deu em todos os lugares que você pensar, imaginar, até em sessões no judiciário, no STJ teve. Aí começou a botar isso de noite. Aí Gerinha liga para mim, eu estava na casa de Marcelo Figueiredo, num jantar, com uma que a gente, pai, tá maior confusão. Eu disse, de quê? Na rádio, o cara tá dizendo, na internet, tá esculhambando com o senhor com a história de Luísa no Canadá. Aí eu disse, Luísa do Canadá? Meu Deus do céu, isso vai passar logo, já. Deixa para amanhã a gente conversa. Aí, no outro dia, não parou, né? Foi aumentando. Já era quarta-feira. Na quinta-feira, à tarde, foi uma loucura recebendo telefonema. Passou logo pro Fantástico, né? Passou para tudo da Rede Globo. Aí quando foi na quinta-feira, à noite, eu estava recebendo um grupo em casa e o telefone não parava de tocar e o computador era o tempo todo, que era Twitter na época, né? Sim. Era no Twitter, isso aí foi tudo no Twitter. Orkut. Não, Twitter. No Twitter mesmo. Twitter mesmo. Só Twitter, só tu vendo. Não tinha outras plataformas. Aí o Carlos Frederico ligou para mim, isso é um negócio muito importante, você não sabe da dimensão, e eu sem entender, porque ninguém entendia o que era aquilo. Aí tá bom, ele saiu, quando a reunião lá em casa acabou, com Patrícia, e de manhã Luiz já tinha ligado para mim, pai, o que é isso? Eu sei o quê, porque meu Facebook estourou, eu tô sem conta, porque não sei o quê. Eu disse, olha, Lu, faz o seguinte, vá para casa, termina aí a aula, à noite a gente conversa, todo dia de noite a gente conversava no computador, aquelas sessões, né? Aí, quando o pessoal foi embora, ela disse, a gente vai mandar buscar a Luísa. Eu tô morta de medo, porque era o tempo todo só aumentando. A dimensão que tu né? Era, por exemplo, meus amigos de Pernambuco, todos já estavam sabendo. Aí do Rio de Janeiro, uma tia. Aí do Rio Grande do Sul, um negócio doido. Aí eu saí de casa na sexta-feira pela manhã, decidido, vou fazer uma nova propaganda, falar com o Zé William, para poder essa ficar como se fosse uma isca da segunda.
bota a cela para pensar e vamos fazer. Era como se fosse, chamou a atenção, aí agora a gente vai revelar o que for. Aí, quando eu chego no escritório, já tinha 5 ligações de Zé William Monteiro querendo falar comigo. E eu disse, ligue para ele, diga que eu cheguei e eu preciso falar com ele. Ela nem fez a ligação, ele já chegou, ele não aguentou esperar, foi para lá para o escritório, já chegou conversando, tal, eu disse, ó, já estou decidido, eu quero mandar buscar a Luísa, ela vem para fazer um comercial, depois eu mando de volta. Aí eu disse, pronto, não preciso falar nada, né? Casou. Zé, seguinte, você pode ir para o escritório, eu vou falar com ela agora, ela está na aula, tudo de verdade. Está na aula, quando ela chega da aula eu converso e vou ver, porque ela só vai fazer se ela quiser. Eu não tenho condições de forçar a Luísa a fazer uma propaganda. Aí eles, mas tem que ser hoje, porque aí vem a história do empresário. Tem que ser, não, fique calmo, vai lá. Quando ele saiu, eu liguei, Luísa. Aí ela disse, está na aula, estou, vai lá fora e ligue para mim. Aí ela foi e disse, pai, diga, eu disse, olha, está a maior confusão, mas está tudo sob controle. Eu recebi um convite agora para você fazer um comercial. Eu? Fazer um comercial? Ele vai ter cachê, porque eu fui logo partir para a história do dinheiro, para poder convencer, né? Você vai ter um cachê. De quanto? Eu disse, chutei, né? 28 mil. Ela disse, meu Deus do céu, nunca pensei na minha vida. E quando é que a gente vai fazer isso? Pronto, deu certo, né? Aí eu disse, filha, você vai para casa, arrume suas coisas todas, comece a arrumar. À noite você vai fazer um jantar para seus pais daí, para dizer a eles que na segunda-feira você vai voltar. Eu vou providenciar tudo aqui e a gente vai conversando. Mas tá certo, pronto. Aí saí para ir na escola de intercâmbio, porque tem um procedimento aí burocrático que não pode sair da noite pro dia, tinha que se desligar, tal. E era sexta-feira, imagina aí, ó, sexta-feira. Aí eu fui, comecei a resolver isso, fui em Zé William, à tarde, e ele nervoso ligando. Prepara o bolso. Já vendendo? Já vendendo. Ora, ele não queria fazer o comercial, tinha que pagar. Ele. Produto. Sim, já vendendo. Estava saindo produto, já. em razão do anúncio. Pelo menos ele estava entusiasmado com a repercussão, né? Aí eu fui lá, negociei e só fiz uma condição, a gente não grava em João Pessoa, tem que ir para São Paulo. Porque aqui, se ela chegar, não vai trabalhar, não vai conseguir. Eu estou sofrendo muitas pressões aqui. E era mesmo isso. Até pedra o povo jogava na minha casa. É uma coisa, uma reação que você não sabe as razões. Não sabe por quê. Não dá para entender. Muito difícil. Foi um momento dificílimo. E que a gente só remete a Deus mesmo. Assim, eu me fechei depois que eu negociei tudo. Fiquei em casa o sábado, domingo, a segunda fui para o escritório, organizei tudo para na terça-feira ir para São Paulo. Luísa vindo do Canadá, eu chegando em São Paulo, fiquei no aeroporto e o computador só aumentando. Aí ela chegou, quando ela chegou, eu chorei, porque naquele momento eu disse, agora ela está guardada. Porque naquela altura já tinha a Rádio Canadá querendo ir atrás de Luísa lá, descobrir onde ela estava, não sei o quê. E também tive a visão de conversar com a escola, que ela estava ligada, de não poder informar absolutamente nada sobre o retorno dela, nem onde ela estava, porque poderia provocar algo assim muito sério. Segurança. Segurança mesmo. Aí fomos para um hotel, almoçamos. Nessa altura, eu já com ela lá, todo seguro, né? Aí o UOL ligou para mim, disse, não, olha, a gente está precisando. E eu estava muito com raiva da Globo.com, porque estava massacrando a minha aqui, não nacionalmente. E a Globo estava com um problema muito sério no Big Brother, na época. Porque teve um cara lá que tentou estrupar uma modelo que estava, não sei o quê. A Globo estava tentando resolver esse problema. Desviando. Aí a UOL me procura, eu dou uma entrevista, eles pediram foto, mandei. Estava tudo organizado já aqui também, João Pessoa. Deixei, só receba e ceda fotos para quem der uma senha que eu vou deixar aqui credencial. Aí a pessoa dizia, a gente entregava. Fez uma matéria que aí pipocou de vez, né? Era Adriano Galisteu, que tinha um programa na Band, falando, você sabe que é Luísa do Canadá? Não sei o quê. Aí você olhava não sei o quê, só tinha Luísa do Canadá. Era Hebe postando, Preta Gil, Ronaldo Fenômeno, sei que era, quem era em evidência, estava lá postando Luísa do Canadá.
Eu fiquei preso dentro do hotel com Luísa para prepará-la, né, para poder ser anunciado que ela tinha chegado, porque todas as televisões do país, rádio, jornais, revistas queriam ela, né, para ver. E a televisão o tempo todo. Aí a Globo liga para mim querendo fazer uma entrevista, sem saber que ela estava em São Paulo. Fazer uma entrevista pro Bom Dia. Aí eu soquei. Aí fui para a Globo. Aí na Globo fez, aí disse, mas a gente quer falar com Luísa. Eu disse, me dê o telefone que a gente liga. Eu disse, não, vou avisar porque ela está na casa de família lá, tem umas conveniências, né? Aí ele disse, Luísa, onde é o banheiro? Ali, eu com o telefone, aí saí. Olha, vão ligar, você vai ligar para aqui, para isso. Pai, eu não vou dizer o que não é verdade. Você vai dizer o que eu quero. Porque ela era uma rebeliãozinha, ela ia fazer, não é brincadeira não, Luísa. Aí, preveni, aí ela ligou, também ela obedeceu, né? Ligou, a menina perguntava, ela respondia. E quando é que você vence? No final do mês. E não sei o que, bem boazinha. Aí, matéria no dia seguinte, no Bom Dia. 4 horas da manhã começaram as chamadas. Sabe que é Luísa? Sei o que, veja no Bom Dia Brasil, veja no Bom Dia Brasil. E era horário de verão, né? Saía primeiro lá do que cá. Quando aconteceu lá, o telefone já pipocou de um jeito que eu nunca vi isso. Você sabe o que é? Toda hora ter 5, 10 ligações. Toda hora não. Todo segundo ter a entrada de mais de uma ligação e uma ia passando por cima da outra. Entendi. Aí, se eu apertasse aqui, era uma, já aí estava certo. Era o sorteado. Eu, meu nome já estava achado por Nizam Guanais, que queria fazer uma propaganda comigo, eu não sabia, pensava que era com ela. Aí agendei com ele 9 horas da manhã e saí do hotel nesse dia, já frisson total, e fui para Nizam. No caminho, o cara do táxi era um desses carros desse que não parece que é táxi, do hotel. Aí eu fui. E eu telefone, aí ligou a mulher do Jornal Hoje, a produtora, e disse assim, Geraldo, a gente quer... Eu disse, bom, você quer quando? Aí eu comecei a pensar, hoje é quinta-feira, a propaganda que ela já tinha gravado lá vai sair à noite, é o dia de mostrar. Ela disse, não, porque é Evaristo, que era do Jornal Hoje, quer levar, ele é louco por Luísa, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pensei, disse, ela é louca por Evaristo, ela, né? Eu sabia que era. Aí eu disse, vai ser no Jornal Hoje. Se vai de noite, vai agora de tarde, né? Se você quer entrevistar quando? Ela disse, quando ela voltar. Eu disse, ela está aqui no Brasil. Eita. Aí ela disse, eu não acredito, você mentiu. Eu disse, vai querer ou não vai? Ela disse, mas como é que você conseguiu isso? Quer me contratar? Porque eu faço agora de novo, para você. Qualquer pessoa que você quiser, eu escondo. Aí ela disse, 11 horas lá na Globo. Bom, eu tinha um compromisso às 9, fui para Nizam me recebeu com toda a equipe de criação da África, estava perfilada quase para me receber e mostrar e para eu contar essa história que eu estou contando aqui a vocês. E todos rindo, brincando e tal. Final das contas, fiz um contrato com a Vivo para mim gravar e dizer como era que eu me comunicava com Luísa lá no Canadá, através do quê? Que era aquele um negocinho que a gente botava. Um modemzinho, né? Um modem, pronto. Aí fui para a Globo. Quando chegou na Globo, foi aquela festa que tem hoje nas redes sociais, você Luísa do Canadá na Globo, aí você vai mostrar. Já entrou lá fazendo uma participação no Globo Esporte, depois no Jornal Hoje. Eu lembro disso. Para a Globo Internacional, saímos de lá para a Oscar Freire, porque o William Bonner queria que Luísa circulasse no Oscar Freire para ver a reação popular, com aquele Rodrigo Alvarez entrevistando. Quando ela entrou na Oscar Freire, o povo freava, parava o carro, saía do carro, corria, tirava foto com ela e voltava para o carro. Só para vocês terem ideia. As atendentes das lojas gritam, Luísa, Luísa. Teve uma muito engraçada, dizendo, eu sou de Patos. E aí, eu comecei a entender que a coisa estava muito maior do que eu imaginava, né? E eu dando entrevista, andando, assistindo isso, mas dando uma entrevista para o Estadão. E aí, como é que vai ser? Eu disse, bom, eu não estava pensando, eu tinha feito 50 anos, que aos 50 eu ia surfar, né? Então, a gente está nessa onda até quando der. E aí, eu tive a perspicácia de, nesse momento aí, ligar para o hotel que nós estávamos incógnitos, porque foi outra providência que eu tomei, para ninguém saber que a gente estava lá. A gerência do hotel foi muito bacana. E disse assim, eu preciso do salão de festas com 5 mesas distintas,
para poder a gente dar entrevista, porque a imprensa nacional toda está querendo conversar com Luísa e quer conversar comigo, quer conversar com a mãe, quer conversar com não sei o quê, e com ela, né? Então a gente precisa de um ambiente que cada um dá a entrevista no momento para aquela emissora e depois a gente vai saindo das, claro. né? Aí fizeram, quando eu cheguei no hotel, é de não acreditar. Não conseguia entrar no hotel, de tanto carro de televisão que estava lá. E o telefone tocando, né? E a ESPN quer que você vai levar a Luísa. Luísa não sabe jogar tênis, não sei o quê. Aí vai não sei o quê. E o que... Não, ela não sabe não. Aí sabe porque a revista não sei o quê. Homem, tá aqui e tal. Bom, 11h30 da noite acabou esse momento aí. E tinha 2 equipes lá de agências esperando para levar a gente para fazer reunião para poder fechar contrato. Foi quando eu fechei contrato com a Gol, aí tinha a American Airlines querendo também na mesma hora, e era incompatível, porque não sei o quê. Não, confusão tão grande. Mas foi bom. Confusão foi boa. Muito boa, muita experiência, muito conhecimento. Aí diz assim, ganhou muito dinheiro, ganhei o dinheiro aqui para nós, viu? Ganhei o dinheiro que eu ganhava aqui. Certo. Com muito menos trabalho, mas ganhei a visibilidade. Porque onde eu chego, o pai de Luísa, aí já é uma porta, né? Aí a experiência mesmo, como você disse. Onde cheguei para dar entrevista nesses programas nacionais, os apresentadores todos vinham, a maior reverência, e conversavam, você é radialista? E eu disse, eu? Eu disse, não sou radialista não. Aí dizia, mas com essa voz como é que não é, não sei o quê. E aí passa a ter uma cumplicidade das celebridades que elas têm entre si, porque ela sabe que você faz sucesso nisso, você sabe que vocês não convivem, mas ficam muito amigos, né, quando se encontra. Milton Moraes, Milton Gonçalves, como vai, Luísa, não sei o quê, aí Eliana, não sei o quê, aí você vai criando uma brincadeira. Ela teve no palco da Eliana, né? Teve Leda Nagli, que nós fomos, Regina Casé, o nome da outra, meu Deus. Teve muita cena, e tudo que se dissesse Luísa remetia a isso, né? Aí, por fim, porque tem tanta coisa que dá livro, dá palestra aí. Mais ou menos em 23, 24 de abril daquele ano, aliás, desde o começo eu comecei a ser assediado pela Embaixada do Canadá no Brasil, né? Um grupo de embaixadores, diplomatas, começou a conversar comigo porque havia um medo deles que ela, por exemplo, resolvesse posar nua numa revista e aparecesse envolvida na bandeira do Canadá. O Canadá ia se acabar diplomaticamente, segundo eles. E aí eu disse, não, isso aí não está fora de questão, não vai haver isso, fiquem tranquilos e tal. E eles ficaram acompanhando, mas me monitorando mesmo. Aí quando foi lá para fevereiro, eu disse, olha, é o seguinte, a gente vai ter que conversar com você, porque o governador-geral do Canadá vem ao Brasil em abril, para um contato e uma série de conversações com empresários e com a presidente Dilma. E uma das exigência do staff do governador é um momento com Luísa que ele quer conhecê-la. Aí você diz assim, como isso, né? O problema a questão é que a Meme Luísa do Canadá, além de ser histórica, foi a primeira da internet no Brasil. Tudo coincidência, mas foi, né? Sim. Não estou dizendo aqui de importância. Ela foi a primeira grande meme do Brasil. Foi. E por isso ficou, né? Aí ela teve uma importância econômica, porque o Canadá, até aquele ano, 10 anos atrás, nunca tinha ultrapassado os Estados Unidos na preferência de intercâmbio de brasileiros. Bateu o recorde. Bateu o recorde. Né? Então, ele começou a ter uma participação econômica muito forte. A Isto é Dinheiro, que era uma revista que circulava toda semana. Toda semana tinha uma matéria que mostrava a importância do meme Luísa do Canadá. Aí, as teses no Instituto Massachusetts de Tecnologia que surgiram com o nome Luísa, né? Os top trends que nós tivemos, porque nós passamos mais de semana com o nome Luísa entre primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. No mundo, não era no Brasil. No mundo. Canadá também. Era revezando com o Canadá. No final do ano, o Canadá, que nunca tinha entrado em top trends, assim, nos top 10, eles fazem uma avaliação de ano, o Canadá estava lá. E o Canadá estava lá, não foi por outra razão, foi por Luísa, né? Então, fomos... O Canadá deve muito a Luísa. Mais ou menos. Aí,
houve o convite para nós irmos a Brasília para encontro com o governador-geral. Eles mandaram passagem, hospedagem, nós fomos, era uma festa com todo o corpo diplomático do mundo lá. O governador chegou, foi recebeu na sede da embaixada? Na sede da embaixada, 40 minutos, ele, o embaixador, a esposa, Patrícia, Luísa e mais uns funcionários, ele querendo saber tudo em detalhes. E ofereceu a Luísa a oportunidade de voltar para o Canadá com tudo pago pelo governo do Canadá. Aí ela disse, mas eu não quero não, porque eu voltei agora, eu já estudei lá, eu quero voltar à minha vida normal. E aí foi muito bacana tal. Na volta de Brasília eu disse a ela, Lu, você está recebendo nesse momento sua carta de alforria. Ela disse, carta de alforria? Eu disse, igual escravizaura, você está a liberdade a partir de agora. Porque até então ela seguiu o roteiro traçado por Gerardo. Foram quantos meses aí? Já tem aí 5 meses, né? Aí depois disso, as coisas foram serenando, mas nunca deixaram de acontecer. Eu fiquei surpreso no ano passado, no ano retrasado, a McDonald's procurou a gente para fazer uma publicidade, eu e ela, né? E a gente fez para a internet. Aí terminou fazendo, que era relembrando mesmo, não sei o quê, ficou, como era pai e filha, ficou para o Dia dos Pais, na internet também. E assim as coisas vão acontecendo, vem agora aos 10 anos, né, quando completou 10 anos, foi uma febre de novo, de uns 3, 4 dias, sei lá, 5, a imprensa nacional toda atrás dele, e ela já cansada, porque é uma repetição, né, e ela não tem a intenção de aproveitar isso como uma oportunidade de trabalho. Simplesmente ela cumpre, ela diz assim, mais uma vez, né, você está me cansando, ela me culpa, né, disso. Ela hoje casada? Ela casada, grávida, vai ter filho, o primeiro filho, Zé Pedro, no mês que vem. Dentista, né? Seguiu a mãe. Seguindo a mãe, exatamente. E voltou não, enveredou na vida que ela lá atrás, 10 anos atrás, com apenas 17 anos, disse que queria ter. Eu quero minha vida, meus amigos, estudar. Meu sossego. Que quando dizia isso, né, era um tumulto, porque assim, o que é que você quer? Porque dizia, você vai fazer novela? Disse, não, eu não sei interpretar. Vai cantar? Não sei cantar. Aí quer o quê? Quer estudar. Aí quando dizia isso, parece que tem um impacto, porque o mundo só olha para a oportunidade do brilho, do glamour, do show, né? É verdade. E ela falava em algo que todo mundo defende, mas nem todo mundo quer praticar, né? Nem quer enveredar. Em relação a esse mundo de festivais, de show, existe muita fachada no mundo social? Não, existe, mas o que eu posso dizer dos muitos programas que nós fomos é que existem grandes profissionais, pessoas que adotam uma vida e ficam ali refém delas mesmas por conta de audiência, por conta de juventude, por conta de fazer o melhor, e estão lá lutando muito. A vida é uma ralação nos bastidores, sabe? A guerra, porque fulano está aparecendo muito, Beltrano está não sei o quê, que a gente sente mais ou menos isso aqui, mas não é tanto como lá, que o mundo é mais difícil. Isso. Então, e as oportunidades naquela época não eram as de hoje, porque hoje nós estamos aqui, né? Quem diria, né? 10 anos atrás que a gente ia estar aqui no estúdio particular, fazendo a mídia que a gente quer fazer, que a gente acredita, né? Então, por aí. Foi uma experiência muito rica, que eu já muitas vezes olhei e tentei dizer assim, vou escrever, porque eu estou falando para vocês aqui o que dá para falar agora. Sim. Mas é longo, né? Vocês dizem assim, que coisa cansativa, não para de falar nisso. Mas é porque uma coisa vai puxando a outra. E tá aí. Muito feliz porque consegui, e aí eu tenho esse orgulho mesmo, o que foi semeado, sedimentado para provocar o mal, tornou-se um bem. Graças a Deus. Exato, né? exato. Amém. É isso aí. Gerardo, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi um bate-papo extraordinário, né? Muito bom. Muito bacana mesmo. Sua experiência que a gente já tinha tido a oportunidade de bater alguns papos naquela pandemia. Os nossos almoços. Os almoços ali no Boi Bumbá, muitas vezes. A pandemia isso atrapalhou um pouco. Você é um cara que a gente tem muito respeito, muita estima. Muito obrigado, viu? muito obrigado mesmo. E o Gerinha, que é
a gente bate um papo aqui e acolá também e vai seguir nesse mesmo caminho. É para ver aqui, viu? Já foi feito. Se prepara aí, logicamente. E aí, lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu? Não, o agradecimento é meu, eu estou muito feliz por estar aqui, porque hoje eu entendo que as experiências têm que ser compartilhadas, né? Sim. Tudo que a gente faz, e parece até, quando eu estava falando ontem nas redes sociais, que eu fiz um resumo de pronto ali do que eu fiz, esqueci tanta coisa, mas eu tentei dizer em pouquíssimo tempo, que eu só tinha 2 minutos e pouquinho, aí não dava para falar. E aí a gente vê que fez muito, mas que tem muita coisa para ser aprendida por aí, né? Os profissionais existem, tem boa intenção, mas as oportunidades, elas precisam ser aproveitadas, como você diz aí. Parece que você montou no cavalo, eu saí montando, desmontando, saí, eu ia, né? Esse negócio de ficar não foi comigo. Então, estou feliz, porque estou podendo compartilhar a experiência. E espero que as pessoas que tenham vontade de crescer e de vencer, aproveitem aí. É isso aí. Eu queria agradecer também. Eu já tinha uma grande admiração pela sua história, por toda a família. Obrigado. E pode ter certeza que isso aumentou. E acredito que do pessoal que está assistindo também. É isso aí, pessoal. Se você gostou, uma das formas de mostrar isso pra gente é curtindo. Se inscreve aqui no canal, compartilha com aquele seu amigo que também vai gostar desse papo. E aqui embaixo, na descrição, a gente tem o link do vídeo anterior e tem também as nossas redes sociais, onde você pode encontrar a gente, tá? Valeu, pessoal.